Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann. Eu estou nos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos, podcast coletivo, que além desse podcast tem também o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem, com Paulo César Teixeira, e Mesa de Afrodite, com Simone Otto. Todos os episódios estão nas plataformas do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve, compartilha. E nas redes sociais, Instagram e Face, tu pode acompanhar toda a rotina aqui do nosso canal. Hoje é a estreia do nosso podcast Psiu, que vai tratar sobre a sustentabilidade das trabalhadoras e trabalhadores da cultura, do financiamento das ações culturais e do fomento ao artista e sua obra. A condução do Psiu também vai ser feita pelo meu parceiro Paulo Vani. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol. Depende do horário que vocês estão nos ouvindo. E para dialogar sobre a economia da cultura, convidaremos aqui para participar do nosso programa dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, produtores, técnicos, pesquisadores e gestores, que vão compartilhar conosco aqui suas experiências, estudos e reflexões. Essa é a ideia, Carol. Então, no programa de hoje, a nossa convidada é Tânia Farias. Ela é atriz, encenadora, pesquisadora, figurinista, cenógrafa, artista visual, professora de teatro e produtora cultural. Atuadora da tribo Oi Nós Aqui Travês desde 1994. Em 2018, teve a sua biografia Tânia Farias, O Teatro é um Sacerdócio, de Fábio Priklandic, publicada pelo Festival Porto Alegre em Cena. Foi perfilada na revista Cult, na série Dicções Feministas. Organizou com Paulo Flores a publicação do livro Oi Nós Aqui Travês, Poéticas de Ousadia e Ruptura. Coordena os projetos da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo e o selo editorial Oi Nós na Memória, tendo publicado diversos livros. Publica semestralmente a Cavalo Louco, revista de teatro do Oi Nós Aqui Travês. Realiza o Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem. Foi indicado ao Prêmio Shell por Caçando em Processo. Recebeu o Prêmio Açorianos por sua atuação em O Amargo Santo da Purificação em 2009 e Medeia Vozes em 2013. É disparadora da ação Dançando contra o Feminicídio, com reverberações em diversas cidades do Brasil e do mundo. E é colunista do jornal Brasil de Fato. Bem-vinda, Tânia Farias. Coisa boa estar aqui. Queria agradecer o convite para participar desse programa, desse dia tão importante do programa, né? Nessa abertura oficial do Psiu. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Paulo. Tamo junto. É isso aí. Bom, Tânia, para a gente começar esse bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho que o grupo, né? A Terreira, e ao longo das décadas, ele enfrenta desafios de sustentabilidade, né? Como sustentabilidade financeira, né? Uma coisa que é comum entre os coletivos de independentes, né? Os coletivos artísticos independentes, né? Então, a gente queria ouvir de ti quais são esses desafios, né? Quais são os principais desafios que vocês, artistas e os produtores culturais, enfrentam, né? Para viabilizar os seus projetos. E como é que vocês fazem? Qual é a estratégia, né? Que vocês adotam para viabilizar financeiramente, né? O trabalho de vocês? Pois... É difícil responder essa pergunta de forma objetiva, né? Ela não é uma coisa assim, de fazemos assim e ponto, né? Na verdade, é uma aposta e uma quantidade de experimentações, né? Que a gente faz o tempo todo, assim, né? Um processo ou um momento da trajetória do Oi Nós, as coisas se resolveram mais ou menos assim, em outro momento mais ou menos assado, porque, na verdade, a gente não tem uma política pública, ou não teve, né? Até esse momento, uma política pública para as artes no Brasil, né?
quando a gente teve um grande avanço, né, e que gerou esse saldo, né, essa preciosidade que é a Lei Cultura Viva, a gente avançou muito em relação à própria concepção e ideia de cultura no Brasil, né? O reconhecimento dos mestres griots, dos pontos de cultura. Eu penso que isso são coisas, assim, difíceis de mensurar. Tão importante que eu acho que é essa lei e isso ser algo que as pessoas sabem do que se trata, né? Saber que a gente tinha aqui a Shirley e talvez nunca tenha reconhecido, mas o Zé da Terreira. Atualmente o Paulo foi reconhecido, né? Nos últimos tempos foi reconhecido mestre das artes pela Funarte. Reconhecer os saberes que aí estão, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que não é fundamental para nós agora, é fundamental para os que virão depois, né? Mas do ponto de vista de política pública para as artes, a gente pode dizer que nunca tivemos de verdade, né? Sobretudo para o trabalho continuado nas diferentes linguagens artísticas. Então, a gente sempre teve que se reinventar. É difícil dizer assim, qual é a estratégia, né? Se eu pensar lá, nós, quando alugou a Terreira, então tinha aquela coisa, esse aluguel fixo de um espaço, que era aquele espaço na Cidade Baixa, quando a sede do Oi Nós foi batizada como Terreiro da Tribo, né? Porque a gente teve antes a Casa para Aventuras Criativas, o Teatro Oi Nós Aqui Travês, mas a Terreira surgiu ali na Cidade Baixa, né? Na José do Patrocínio. E as pessoas passavam madrugadas vendendo pão de queijo, depois começaram a traduzir textos que ainda não tinham sido publicados e traduzidos para o português. Então, se traduziu uma série de poetas beats, né? Se traduziu coisas do Artaud, como o Van Gogh, Sua Estado da Sociedade. E o grupo começou a produzir artesanalmente livros, também para vender nos bares à noite. Então, para que a gente conseguisse manter um espaço, as pessoas passavam as madrugadas inteiras, depois de produzir os pães de queijo, os livros, vendendo isso nos bares, né? E foi em algum momento uma estratégia de sobrevivência. Depois abriu-se o bar na Terreira, né? Era uma outra... Até que chegou um momento que disse, olha, não dá. A gente não tem como manter o bar e fazer teatro aqui. Então, acabou que a lancheria, né? Não era exatamente um bar, era uma lancheria de lanches e enfim, tinha até cerveja artesanal, né? As primeiras cervejas artesanais, a Luciana Gins sempre disse, eu ia lá na Terreira e como era ruim a cerveja artesanal. Mas é uma coisa cultural, né? Que agora a gente gosta da cerveja artesanal. Naquela época era uma coisa muito nova, né? E os lanches integrais, então era essa aposta. Até esse momento que a gente rompe com isso e o grupo segue batalhando para existir através do teatro, né? Se sustentar através do teatro. Então, não se pode perder edital nenhum, né? Aquela coisa, escreve em tudo... Muitas vezes não ganha nenhum, né? Escreve 10, 12 projetos num período curto de tempo e não sai nenhum. Daqui a pouco sai um, daqui a pouco sai outro. E essa coisa de estar sempre criando estratégias, né? Tipo, vende espetáculo. A gente sempre acaba que, durante, né, muito tempo, o grupo fez um teatro profissional, mas as pessoas que trabalhavam não tinham a remuneração como profissionais, né? Porque não há política, né? Então, tinha que pagar o aluguel primeiro e depois as pessoas. Então, depois nós começou a constituir um núcleo. No teatro eles falam muito núcleo duro, a gente não gosta muito. Mas essa ideia desse núcleo que é responsável pela manutenção do grupo e do trabalho, do espaço, né? Então, essas pessoas que estão envolvidas com todas as etapas, né? Desde a manutenção do espaço, a limpeza, a organização, a elaboração de um projeto, a execução do projeto, a prestação de contas do projeto, se tem água porque compraram, se a escola está aberta, funcionando, se fez um seminário, esse seminário foi organizado, então, por esse grupo de pessoas. Então, a gente começou a batalhar para ter um grupo com salário, né? Um grupo remunerado. E isso, às vezes não é. Então, a gente tem essa coisa de que, por não ter é muito difícil, por exemplo, teve um momento que era interessante, talvez fosse um dos momentos mais interessantes, quando nós aprovou, num edital da Petrobras, uma manutenção de grupo por 2 anos. Parecia assim, utopia, né? Como assim? Eu sei que eu vou fazer em 2 anos. Eu tenho trabalho por 2 anos e eu sei tudo que vai acontecer durante 2 anos. Eu tenho só que fazer acontecer. Mas a gente sabia que a Terreira ia existir, nós tínhamos salário. E era para produzir o que o Nós sempre produziu, arte pública, né? E é por conta dessa ideia, essa concepção de arte do Oi Nós, essa certeza de que
tem que ser algo que chegue à maior parte da população ou que se construa junto com essa maior parte, né? Numa troca, num diálogo permanente, constante de produção de aprendizagem, que isso tudo se dá, que a gente entende que é preciso política pública para o trabalho como o do Oi Nós, né? E como de vários coletivos longevos espalhados pelo Brasil, né? Coletivos, comunidades, territórios, que têm uma ação contundente, né? Então é muito difícil dizer qual foi Então tem essas estratégias, assim, contei das priscas eras e a gente batalha para inscrever em todos os editais e sempre que possível a gente... é muito recente, né? A gente recebeu emenda parlamentar, foi bem nesses últimos anos agora. A gente nunca tinha recebido uma emenda parlamentar. Mas é verdade que uma dessas emendas salvou a terreira na pandemia, porque a gente estava... O proprietário do espaço que a gente aluga não baixou um centavo do aluguel durante a pandemia, mesmo sabendo que nós, um coletivo teatral, não fazíamos mais o nosso trabalho, não usávamos mais aquele espaço, porque não era possível usar o espaço durante a pandemia. E ele não se sensibilizou, né? Nunca. Então, a gente tinha que pagar um aluguel cheio, 100%, sem conseguir trabalhar. Vocês que são da cultura sabem que a gente fazia trabalhos que levavam horas e horas e dias para fazer e recebia um cachê que era... menos de 1/3 do que ele valia em qualquer outro momento fora da pandemia. Então, a gente estava nesse lugar, né? E acho que a gente ainda está tentando sair desse lugar. Porque nunca mais a gente chegou ao valor de cachê que a gente tinha antes da pandemia. Assim, só para ter uma ideia. Para uma venda de um espetáculo. Porque ele nunca foi atualizado. Parece que a gente não saiu desse lugar ainda, né? Então, é difícil. É difícil falar de estratégia, assim, objetivamente, porque cada momento exige algo, né? A gente agora mesmo vai ter uma emenda do Robaine, né? Vai ser fundamental essa emenda para o trabalho do Oi Nós nesse momento, né? E nesse momento, essa também está sendo uma estratégia de sobrevivência. Sim. Mas ela não é o que a gente poderia chamar de uma política pública, né? Sim, ela sim. é a sensibilidade de um parlamentar que tem um recurso que ele pode decidir para quem vai, e alguns parlamentares sensíveis, né, geram esse compromisso de fazer um projeto cultural e social e adiante, né? Zé Tânia, tu falaste aí que das várias estratégias e ações que vocês tiveram para manter o grupo, né? Ele chama de sustentabilidade financeira do grupo. E tu falou também em editais, leis de incentivo, emendas parlamentares. Mas para além desses mecanismos, assim, qual tu acha que poderia ser uma contribuição para que as políticas públicas deixem de ser governos, que é isso que ocorre, e passe a ser Estado? Quais são as políticas públicas não básicas, assim, que tu acha que seria possível, de forma permanente, ter a cultura? Seria o Sistema Nacional de Cultura? Seria as cidades terem fundo? Eu penso que o Sistema Nacional de Cultura, Sistema Estadual de Cultura, Sistema Municipal de Cultura que foram criados, eles representam um conjunto de propostas que a gente não pode negar, né? Que é um avanço em relação ao que a gente teve. Porque há uma elaboração ali, há uma preocupação de como que vai ser, como que a gente vai se estruturar, o que vai acontecer. Mas existem muitas coisas que precisam ser implementadas de fato. E não estarem só como um plano a ser executado e não ser executado, né? E a gente vê muitas das conquistas feitas através dessa materialização que foi a criação dos planos, né? No Estado, que a gente vê um desmanche grande já, vem de alguns anos, né? Da participação popular nas decisões, né? A mudança do caráter do Conselho Estadual de Cultura ou do papel dos colegiados. Cada vez tu tem menos possibilidade de interferir de fato. Ficar dando sugestões é uma coisa, mas tu ter algum momento que tu diz, olha, isso aqui quem decide essa instância colegiada, e o governo do estado mesmo tem feito sistematicamente um processo de aparelhamento do Conselho Estadual e do sistema como um todo, e ao mesmo tempo tem reduzido a efetiva participação. Isso desmotiva também, né? O que acaba sendo uma grande estratégia de nos desmobilizar para brigar pelo que tem que brigar, né? Porque se tu vê que nada acontece, que vai sempre pro mesmo lado, né? E que não é para beneficiar o trabalhador, a trabalhadora das artes e da cultura, tu começa a achar, para que eu tô militando, né? Para que eu tô aqui dando a minha, né, horas de vida pra... Então, é tudo uma grande sacanagem, né? Mas a gente tem que defender o sistema, né? Eu penso muito isso. Mas eu acho que há coisas que, para mim, Paulo... elas têm que se compreender como algo que precisa ser superado.
Eu acho que a forma de distribuição dos recursos numa política pública de Estado não pode se dar só através de editais. Eu entendo que os editais, em relação ao balcão, foi um grande avanço. Eu não posso dizer nada disso. Sim. Eu não estou propondo, porque tem gente que usa isso, né? Se a gente diz assim, olha, gente, os editais... vocês querem... Não, eu não quero balcão. Eu entendo que quando a gente entrou nesse fluxo, é obviamente mais republicano, e eu não vou dizer nada contra isso, mas é preciso superar os editais. Os editais nunca dão conta da demanda. Então, eu fico pensando várias coisas, né? Mas eu vou falar vou tentar ser bem específica, que isso tudo pode ser ampliado para outras coisas. Mas se eu for falar assim, especificamente do lugar em que eu me encontro, né? Eu sou parte de um dos coletivos longevos do Brasil. Estamos longe de ser os únicos. Existem vários coletivos de arte longevos pelo Brasil. Mas não só longevos, também novos. Então, existem... Se a gente pegar só grupo de teatro, né? Coletivos e é que daí aí você fica vendo uma coisa assim. A gente vai entrar num edital e todos concorrem. Sim. E não tem importância se tu tá abrindo a mata a facão há 46 anos. Sim. Não tem diferença, entende? Só que é uma sacanagem, eu fico pensando que não é uma sacanagem só com a gente. É uma sacanagem com o jovem artista, com o grupo novo. E que eu penso que também precisa uma política pública específica para o fomento ao novo, porque eles são, obviamente, importantíssimos e a gente nunca negou isso. E é preciso política pública porque eles são os que estarão, né? Eles são os que vieram depois e que farão a coisa seguir no futuro. Então... Eu sempre tenho que fazer esse contraponto de dizer, se eu falo que tem que superar... Não tô falando que eu quero balcão. Tem que ficar claro que não é uma coisa que é contra os novos grupos, os novos artistas, ao contrário. Porque eu penso que todos eles ficarão velhos um dia. E eles também desejarão que haja política pública para os que vieram depois e para os que permaneceram, né? Então, a gente entra num edital... Por que não há um cadastro? Organizar. De fato, a gente viu na pandemia, acho que a Carol acompanhou isso, a insanidade que era não ter dados mesmo, pra gente saber quantos artistas estão sem trabalho. Quantos trabalhadores, quantos territórios, quantas comunidades quilombolas, indígenas estão agora, sabe? Não há. São quantos músicos? São quantos atores? São quantos diretores? São quantos espaços culturais? São quantas escolas de dança? Entende? A gente se deparou com um lugar que precisava criar rapidamente uma política pública e nós fizemos, eu penso que fizemos muito bem, criamos a Lei Aldir Blanc, né? Acho que ela foi fundamental, mas faltavam esses dados. Então eu penso que uma das coisas a gente precisa saber quem somos e quantos somos no Brasil inteiro para criar uma política pública séria. E a outra coisa por que não há programas específicos, os que vão atender os territórios, os que vão atender as comunidades, os que vão atender os coletivos, as escolas, né? E que tu tenha um cadastro, que tu sabe, olha, nós temos esse recurso vai ser para repasse para os cadastros, que tem que ser anualmente conferido, porque as pessoas precisam mandar comprovação de que realizam o trabalho. Não está se falando de recurso público para espaços que estão fechados, coletivos que não funcionam, não pesquisam mais. Não, está falando que é preciso fiscalização, mas um cadastro, um recurso específico para isso, tu não precisa botar as pessoas a competir umas entre as outras de forma absolutamente desigual. E fica, então, portanto, muitas pessoas fora da tal premiação, porque é quase como receber um prêmio. Enfim, uma das coisas eu acho que precisamos de dados e precisamos gerar uma outra forma de repasse dos recursos das políticas públicas, que não seja essa briga de foice. Eu me lembro de estar num grupo de WhatsApp durante a pandemia da Lei Aldir Blanc, depois de um esforço hercúleo por ajudar a redigir a lei, a aprovar a lei, a não sei o quê, a gente ser, né, quase que agredido, porque a gente tinha ganho 2 projetos num único edital que nós ganhou mesmo, desses que eram de fomento e tal, que foi do governo do estado, era de compra de equipamento, um edital que eu nunca entendi. No meio da pandemia, tu a comprar equipamentos. Eu disse, claro, depois a gente vende o equipamento que a gente comprou e paga o aluguel das pessoas. Mas esses foram os projetos que nós ganhamos na Lei Aldir Blanc do estado durante o processo da pandemia. A gente ganhou, mas nós somos um grupo, né, e temos um espaço que tem uma associação que a gera. Então, na verdade, não eram para a mesma coisa os recursos, não eram as mesmas empresas. E, de fato, manter um espaço exige algo e manter um grupo exige outra coisa. A gente quase apanhou, porque tinha ganho... E os 2 projetos somados não davam um projeto de fomento à cultura que outros tantos tinham ganho.
Mas o Oi Nós não podia ter o seu espaço com um fomento para comprar equipamento de som para o espaço, e, equipamento de som para o grupo, e o equipamento, o mobiliário para guardar a memória do grupo tinha sido feito por uma museóloga que estava trabalhando para a associação para trabalhar até a implementação do Museu da Cena Nós Aqui Travessa. Se não fosse a enchente, estaria agora, já seria uma realidade. Era mobiliário, era mapotecas, caixas, o computador, o scanner. Isso era da associação. O aparelho de som era pra gente trabalhar. Na hora que tu tá brigando, tu tá numa disputa insana, as pessoas não conseguiram ver nada. Só parecia que a gente tava abocanhando muito. É louco isso, né? O edital é muito perverso em todos os sentidos. Sim, é complicado mesmo, né? Eu acho que a gente... Aqui tu já está falando do como é que tu pensa o papel das políticas públicas, da promoção da cultura, e tu já deu aí várias sugestões de aprimoramento, né? Como é que a gente poderia aprimorar isso, a política pública para a cultura, né? Não sei se tem mais alguma coisa que tu acha que é legal. Eu penso que tem essa questão dos espaços, sabe, Carol? Tu vê que a gente é tipo... Talvez um emblemático, né? Um coletivo... Porque tem a Terreira da Tribo, né? Que foi criada em 84. Um espaço que segue vivo até hoje, que é hoje uma escola de teatro popular, que tem uma reserva de acervo da trajetória do Oi Nós, que acaba não sendo da trajetória do Oi Nós, é o acervo de uma parte fundamental do teatro gaúcho e uma parte do teatro brasileiro. É por isso que a gente está tão desesperado por não deixar isso ir para a rua. Ficar, jogar fora, né? Porque não é eu e a minha... o meu móvel. Não, é uma parte da história do nosso teatro. E a questão dos espaços, ela ainda hoje é uma questão para ser solucionada, né? A Terreira foi emblemática porque brigou pelo espaço, porque foi prioridade do orçamento participativo, e naquele período a gente não conquistou o espaço conquistado via orçamento, né? Seguiu pagando aluguel para desenvolver um projeto de arte pública e a sua escola de teatro popular, né? Que forma, né, pessoas... de teatro, todos os anos de forma aberta e gratuita. E temos um monte de espaços ociosos, né? Seguimos tendo. Agora tem se falado mais sobre isso, né? Então, acho que a gente está entrando numa outra fase. Mas essa questão dos espaços, eu penso que é sempre uma questão importante de assinalar. Como existem muitos prédios ociosos, é preciso clareza de que uma parte desses espaços devem ser cedidos para coletividades que podem fazê-lo vivo. Portanto, vai servir a comunidade, né? Porque não pode ter os espaços vazios enquanto um monte de gente não tem onde ensaiar, um monte de gente não tem onde, né, colocar o seu acervo, o seu material de trabalho, enfim. E temos muita gente sem espaço, né? Acho que o Oi Nós é o mais antigo do estado, né? Assim, em atividade, que ainda paga aluguel, né? E agora é bom, agora é outro momento. Agora é triste. Tânia, diz uma coisa, outro lado dessa questão do financiamento dos coletivos, dos grupos, a Terreira sempre teve e nunca abriu mão disso, de ter sua opinião, ter sua estética, ter sua militância política. Como é que vocês combinam isso? Como é que equilibra essa questão da busca necessária da sustentabilidade com a autenticidade com o discurso político da Terreira? Como é que tu equilibra essas duas coisas? Ou seja, tem muitos editais que engessam critérios, né? Enfim, tem outros, por exemplo, para vocês em lei de incentivo à cultura via Lei Rouanet, deve ter dificuldade de ter patrocinadores querendo, digamos assim, linkar a marca deles com isso, né? Ou seja, um troço na minha opinião, enfim, não é a melhor política pública que se tem. Mas como é que tu vê isso? Como é que tu... Primeiro, eu queria dizer uma coisa que tu sabe que a gente usou e usa a Lei Rouanet. Claro que pouquíssimo, porque tu sabe que ela não é feita para grupos como nós, né? Sim. E que o marketing da empresa não se interessa por esse tipo de trabalho, se interessa pelos grandes shows, pelos grandes eventos que dão mídia, porque quem decide para onde vai recurso público é o marketing da empresa. Ou seja, uma putaria franciscana, sim, como diria meu vizinho. A gente, primeiro, inúmeras vezes falei publicamente em encontros para pensar política pública e outros tantos da nossa militância junto aos artistas de teatro do Brasil, que a lei de incentivo é uma lei concentradora e excludente. Tem uma parte do Brasil que nunca viu a Lei Rouanet, porque não interessa para o marketing das empresas. Sim. Então, a gente não pode pensar que ela é uma política pública ideal. Não, ela nem é política pública do meu ponto de vista. Mas quando a gente está no deserto completo,
meu camarada. Ela passa a ser uma coisa que tu tem até que defender. Como no caso do Bolsonaro, tinha que defender a Lei Rouanet. A gente fica, gente, a coisa vai para beira a insanidade, né? Mas, na verdade, a gente não entende que esse seria o modelo de política pública. De maneira nenhuma. Sim. Essa transferência da responsabilidade do Estado para o marketing de uma empresa é contrário a tudo que eu acreditei na vida. É contrário a tudo que eu acreditei na vida. O que não quer dizer que eu penso como... Sempre tem que dizer, amigos, ouvintes, não quer dizer que a Tânia Faria falou lá no podcast do Psyu que ela concorda com o Bolsonaro. Não é sobre isso. A gente está falando de como funciona essa lei. Esse recurso é público, esse recurso é imposto. Então, quem tinha que decidir para onde vai, o que é prioridade fomentar, não devia ser privilégio do marketing de uma empresa. Isso está incorreto. Então, isso tinha que ter também uma forma mais republicana. Eu continuo achando isso. O que não quer dizer que eu acho que a Rouanet tem que acabar amanhã. Não. Eu acho que é um processo de discussão e de mudança para algo que seja seguro e que seja mais justo, na minha opinião. Mas é nesse sentido. Mas a gente usa. Por quê? Porque é recurso público e a gente vai fazer a disputa do recurso público. É sobre isso. E sempre a gente falei, né, de um momento que... Talvez os momentos mais importantes de Fomento Oi Nós foi através da Petrobras. Da nossa queridíssima Petrobras, via lei de incentivo. Então, eu não tô... A gente tem que entender, né, nós todos, à esquerda, que a gente vive a contradição. Se a gente não vivesse na barbárie capitalista, alguém poderia me cobrar que eu tivesse não sei o quê, ou essa coisa que as pessoas gostam de dizer. Mas e a coerência? Oi, nós é um grupo absolutamente coerente. Só que não é cego. A gente vive no meio de uma barbárie capitalista. Eu não vou usar o recurso público da lei. Não, eu vou usar sim, porque é recurso público e eu tenho mais é que disputar esse recurso público para fazer arte pública. Porque eu vou fazer o melhor uso do recurso público para a cultura que se pode fazer. Então, entre um show de sertanejo universitário e a Escola de Teatro Popular da Terreira, se eu conseguir aprovar um recurso para a Escola de Teatro Popular da Terreira... Olha que vitória nós tivemos contra o capitalismo. Então, vamos sim. A gente decidiu a certa altura, vamos sim. E o recurso público melhor investido. Melhor investido. Então, enquanto é desta maneira, a gente deve disputar. Mas é verdade, não vamos ser ingênuos. Também é muito raro se ganhar, né? Porque é isso, não é pensado em nós, né? Então, a gente, sempre que a gente ganha, né, capta recurso via Lei Rouanet, é como se a gente tivesse, sabe... furada a bolha, sabe? Aqui que nós fizemos. Porque, na verdade, é isso, né? Não é? Então, a gente... Vou contar uma coisa pra vocês, em cima disso que o Paulo estava perguntando. Quando a gente foi fazer o espetáculo O Amargo Santa Purificação, vou dizer para quem nunca ouviu falar isso. O Amargo Santa Purificação é o título de um roteiro do Oi Nós, que foi censurado na ditadura. Era um roteiro que ia falar sobre a luta armada no Brasil. Foi censurado, então a peça nunca aconteceu. Porque o roteiro foi censurado, a gente não tinha permissão para fazer. Quando a gente foi fazer, em 2000 já, nos anos 2000, um espetáculo sobre o Marighella, sobre a vida do Marighella, a gente resolveu trazer, assim como a história do Marighella, né? O Marighella foi assassinado durante a ditadura, né? A gente ia trazer também uma citação da nossa história e relação com aquele período terrível da história do Brasil. Então, trazer o título Amargo Santo da Purificação era de alguma forma citar isso. Mas o espetáculo me chamava Uma Visão Alegórica e Barroca sobre a Vida, Paixão e Morte do Revolucionário Carlos Marighella. Era um título bem curtinho. Mas isso é a cara do Oi Nós, engraçado, mas é. E aí a gente não conseguia passar esse projeto no Funproarte. Não passou nunca. Os pareceres não podemos contar a história de um terrorista. Nós montamos esse espetáculo dentro do nosso projeto. Assim, enfiamos dentro do projeto de manutenção da Petrobras e fizemos o trabalho. Mas não conseguimos nunca o apoio do Funproarte. Só para entender que a coisa é mais complexa do que a gente imagina. Porque dependendo do momento, que nem que a gente está vendo agora, né? Esse avanço terrível, né, da extrema-direita e dessa pauta moralista, hipócrita, que fica, né, querendo coordenar e orientar tudo, né? O que a mulher vai fazer com o seu ventre, o que a família vai fazer com os seus filhos, de que forma ela vai educar. Eles querem decidir tudo, né? Então, enfim, aí não podia falar sobre Marighella, não podia ser escolha de um coletivo artístico falar sobre uma personagem da história do Brasil. Tinha que... Não podia. Então, na verdade, a gente nunca deixou, Paulo, de dizer o que acreditava.
Nenhuma das vezes que a gente recebeu recurso, a gente deixou de fazer e dizer o que a gente acreditava. Se a gente tivesse que fazer isso, aí a gente não usaria esse recurso, tenho certeza. Porque a gente não sabe ser de outro jeito. E a gente sabe bem que isso não é uma coisa fácil. Porque não é só o fato do recurso para fazer que não vem. É a retaliação da própria camaradagem da cultura, né? Que fica, eles falam disso. Pois falamos. Esse posicionamento tem um custo, né? Tem um custo. Tem um custo. Enfim, a gente sabe bem disso, né, Tânia? Mas, enfim, indo por esse lado do financiamento, né, começaram a surgir as plataformas, né, de financiamento coletivo, as plataformas digitais, que, de certa forma, abriu as portas, né, para muitos artistas. Vocês já utilizaram essas ferramentas, ou, enfim, pensam em utilizar? Tu acha que isso pode se tornar uma ferramenta, né, para os grupos independentes, essas plataformas de financiamento coletivo? Elas estão aí, né? Eu sinto que às vezes elas servem, outras vezes não servem. A gente, até agora, tem um financiamento coletivo pela benfeitoria, mas não arrecada nem perto do que a gente precisa, né? Então, dependeria ser o lado que mais. Porque não é só ter um financiamento na plataforma. Eu acho que também tem todo... nessa era digital, né? Que as redes sociais vão mediar tudo... e que depende muito de quantos seguidores tu tem, quanto que tu chega nas pessoas, etc. Pode funcionar e não funcionar, né? A gente agora, com a história da enchente, talvez a pior coisa que aconteceu na trajetória do Oinóis foi essa enchente, assim, não tem dúvida nenhuma. A gente ainda quer chegar a um momento que a gente esteja tranquilo e diga, nós sobreviveremos. A gente ainda não sabe, na real, se a gente vai sair dessa, se não vai. E a gente vai lançar uma campanha agora, nos próximos dias, que é por uma plataforma nova que chama... E que também ela faz a questão das campanhas com ONGs ambientais, mas ela tem uma característica mais próxima do trabalho do teatro. Ela também chama Evoé, que é um termo que a gente fala, né? Uma saudação a Dionísio que a gente usa no teatro, né? Evoé. E a plataforma chama Evoé. E tem vários grupos que têm suas campanhas ali, né? E aí a gente vai começar uma campanha ali e ele tem uma característica diferenciada que não é só uma plataforma de financiamento. É um clube de amigos. Então, a ideia é que tu ao vir, né, apoiar a Terreira, o Oinóis, que tu vire amigo, sócio. Tu tem carteira, tu tem benefícios e a gente agora, então, tá numa batalha para arrecadar o apoio pessoa física na verdade, o imposto de renda pessoa física para projetos incentivados pela Lei Rouanet. Tem um potencial de apoio que é de pessoa física, que é pouco utilizado, e essa plataforma tá nos ajudando a chegar nesse público, que é muita gente, né, público do Oinóis mesmo, que tem condições, porque paga imposto de renda, né? E aí, a ideia é que uma parte desse percentual, que é em torno de 25%, um pouquinho menos, a pessoa pode 6% decidir para onde vai. Então, tu pode incentivar um projeto cultural que está habilitado numa lei Rouanet, por exemplo. Legal, né, pessoal? Vocês se ligaram aí, né? É um caminho, né, que a gente tem, porque aquela coisa, né, Tânia, a gente tem que lutar com todas as armas que a gente tem para sobreviver, porque a coisa não é fácil, né? Carol, agora para sair um pouco do financiamento, até do outro tema importante para a cultura, que é a questão da formalidade hoje do trabalhador da cultura, né? Ele hoje, um dos principais desafios enfrentados por ele diz respeito à questão dos direitos e das condições de trabalho. E tem toda uma discussão, todo um debate sobre a questão dos direitos trabalhistas mais urgentes, assim, para os profissionais da cultura. Como é que tu vê isso? Como é que tu vê essa questão da previdência? Hoje a gente vê bom número de artistas vão para a Casa dos Artistas, enfim. Como é que tu vê essa questão dos direitos e como se regula isso na flexibilidade que as ações culturais exigem, né? Que não seja também algo tão engessado. Pois, a verdade é que tinha que ser um pouquinho mais facilitado para nós. E existem uns regimes de exceção dentro da questão da Previdência que nós devíamos ser encaixados.
Porque existe possibilidade, porque existem trabalhadores que estão em outro lugar também e que têm regimes especiais. Eu não sei se o termo é exatamente esse, eu já soube agora, por isso que eu disse que tinha que ter estudado. Porque tem que é um pleito nosso encontrar esse regime especial como tem alguns outros trabalhadores, porque a verdade é que a gente tem visto sistematicamente os artistas ficando mais velhos e morrendo na mais completa miséria, né? E na Conferência Nacional de Cultura, tive a alegria mesmo de estar lá participando, né, desse momento depois daquela loucura toda, né, uma sensação de estar celebrando a democracia, a possibilidade de a gente estar discutindo os rumos da cultura do país. Eu, pelo menos, me senti feliz e me senti nesse lugar, assim. Eu estava lá, tinha feito a abertura de uma dos grupos de trabalho, com um depoimento junto com outro artista do Nordeste. E uma das coisas que para mim era prioridade de colocar era essa questão da Previdência. A gente precisa definitivamente encontrar o regime de Previdência que serve aos trabalhadores da cultura e das artes, porque, né, o Zezão tinha acabado de morrer e... como tantos outros antes dele e outros que virão depois dele que vão morrer sem absolutamente nada, né? Tantos anos de doação e de trabalho que ajuda a desenvolver a cultura do estado, da cidade, do Brasil, e as pessoas morrerem absolutamente descuidadas. E às vezes eu mesmo precisava ter ido antes para o médico, porque ele, com um pouquinho de adiantamento, ele certamente não teria vindo a óbito pelo motivo que veio, né? Uhum. A gente ficou muito pensando, nossa, um pouquinho antes e talvez ele tivesse... E, claro, a culpa não é de ninguém, mas ele precisava de alguém que estivesse ali, né? Para isso, precisavam que ele tivesse um mínimo de condição para garantir, naquele momento de fragilidade da vida dele, o cuidado necessário, né? Então, isso não é uma questão secundária, sabe? Eu penso que isso é uma questão prioritária, Paulo. A gente não pode seguir avançando falando de política sem resolver a questão da previdência das pessoas que trabalham, dedicam a vida inteira às artes e à cultura nesse país. E não terem nada, né? Nada nem para si, nem para os que virão depois deles, né? Não tem nada para deixar para ninguém, porque só trabalham uma vida inteira. Porque há isso, né? Há muita informalidade. Sim, e gera uma riqueza social que depois não usufrui na sua velhice, né? Outra coisa, tem o outro lado também, que é a questão dos coletivos, né? Da natureza jurídica dos coletivos, né? Dos coletivos terem um tratamento como em CNPJs iguais a todos os outros, né? Então, queria ouvir o que tu pensa em relação a isso, esse enquadramento da natureza política dos coletivos, né? Isso também eu acho que o que tu acha? É uma coisa que deveria ser feita de uma maneira diferente, pensada de uma maneira diferente? Porque para mim está relacionado com essa questão que a gente está falando da Previdência, né? Existe uma informalidade, existe a necessidade de se pensar uma aposentadoria específica para o trabalhador dessa área, né? E eu penso que deveria ter a possibilidade de tu criar o teu CNPJ se tu precisa e se tu queres. E tu poder ter acesso ao financiamento, mesmo que tu não tenha condição ou não deseje fazer a formalização. Porque claro que tem muitas pessoas que não... Né, tipo, eu estava fazendo um projeto e um projeto de arte pública, e a gente mobilizou e envolveu no projeto uma série de territórios culturais. Porque a gente teve um momento, né, Carol, tu estava junto, a gente tinha feito uma proposta de criar uma rede de territórios de resistência, né? Tinha lá o Clube de Cultura, Terreira, o Meme, o Afro-Sul do Modê, enfim, alguns territórios. E a gente deu uma ampliada, colocou também uma comunidade indígena lá que tinha criado a escola Tecojapó, uma escola justamente para ter um contato, né? Ali ser um espaço de troca de aprendizagem, então estava colocado o lugar da comunidade Caia-Guiporã, lá de Maquiné. E a gente teve que ajudar o cacique a fazer um MEI para ele poder receber o recurso que a gente tinha para dar para ele, porque a gente não tinha outra forma de dar que não fosse assim, de repassar o recurso, que era para isso mesmo, né? Para ir para aquele lugar, para encontrar com as pessoas, para fazer uma troca, para apresentar no espaço, para eles apresentarem também dentro da proposta tinham vários eixos, e um dos eixos era territórios, então a gente fez, né? E eles vieram também para Terreira.
E tu vê que a loucura que era. Obrigar o cacique a fazer... Obrigar. A gente não obrigou, Sim, né? Mas era, assim, era o caminho. ele se sentiu certamente obrigado a fazer um MEI. Porque ele não tinha, nem tinha interesse. E depois ele disse, eu vou ter que ficar com esse MEI, porque senão tem mais um outro ali que eu não... Tu acha que ele não tinha que ter um outro jeito? Sim. Eu acho que tem que se pensar a realidade de cada comunidade, de cada território e das coletividades, né? Das artes e da cultura. Porque senão tu fica enquadrando todo mundo em algo, quem que paga a conta depois, né? A nossa preocupação está aí. Se isso gera, né? Ele vai fazer um MEI e ele disse, não, eu vou ficar com o MEI porque eu já tenho ali um outro, eu preciso ser contratado por MEI também, né? Foi importante para ele fazer um MEI depois, mas de qualquer forma era uma coisa que deixou todo mundo muito apreensivo e não havia outra forma. Sim. Tem que ter. Não é possível tu obrigar uma comunidade indígena a fazer um CNPJ. Não, e que ela tenha essa igualdade a qualquer outro CNPJ que vive do comércio, que é uma coisa diferente, né? O cara vive do comércio, o cara tem que ter o CNPJ, paga seus impostos, só que não é o caso dos coletivos, né? Não. Então, é uma coisa, é um desafio aí de política pública, né? A gente pensar sobre isso. Tânia, então indo para o nosso final do nosso bate-papo aqui, a gente está tentando percorrer todos os caminhos aqui que trata sobre a questão da sustentabilidade, de como se mantém as ações culturais, como é que se mantém os grupos e os trabalhadores, né? E um dos gargalos da produção cultural no Brasil é a questão do público. Se a gente tivesse grandes públicos, a gente dependeria menos de editais, teria uma autonomia. Não existe política pública no Brasil que atrai as pessoas para as ações culturais. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim, qual é os maiores desafios para democratizar o acesso à cultura? Tem algumas coisas que eu queria comentar sobre isso. Acho bem ótimo isso que tu colocou. Porque acho que tem uma coisa que, sim, é política pública, sim. Quando não há fomento nenhum à produção, fomento nenhum à circulação, na verdade é fomento à distribuição daquilo que foi criado, né? Que foi produzido. Quando não há nada de política pública, isso vai gerar um afastamento do público. E depois de feito, o processo de reversão disso é um trabalho hercúleo, mas que tem que ser distribuído coletivamente esse trabalho. O Estado tem parte nisso. Não pode ficar só para o trabalhador das artes e da cultura fazer isso, né? Então, eu penso que a falta de política pública ajuda a gerar esse desinteresse do público. O fomento às novas plateias tem que ser preocupação do Estado também. Porque eu acho que tem uma coisa que no meu entendimento, tá? Quando você pensa política pública, você tem que pensar política pública porque tem um trabalhador envolvido ali que movimenta aquela cadeia e que ele é a figura principal daquela cadeia, né? Que é esse trabalhador, essa trabalhadora das artes, da cultura. É para pensar? Mas não pode ser só. Tem que ser a política pública tem que chegar a se preocupar com o artista, porque se preocupa que todo mundo que mora, vive, paga imposto, tem que acessar a cultura e produzir cultura se quiser. Produzir arte se quiser. Tanto que eu quero dizer que é tanto condições de produção para a periferia, que produz muita arte, muita cultura, mas tem que dar condição, ou seja, tem que ter política pública para que essa cultura, essa arte se desenvolva de uma forma mais legal para todo mundo. Então, tu tem que pensar no público também. O público tem que ter acesso. Isso também isso deveria ser, assim, o norte para gerar uma política pública. A gente quer que todo mundo tenha acesso à cultura. Então, tu tem que pensar a política pública nessa perspectiva. Nessa perspectiva, tu vai fomentar muito mais os artistas, muito mais os espaços, os lugares de fruição da cultura. Se tu pensar no público, tu pensa no resto todo. Então, na verdade, eu penso que isso sim, tinha que ser o foco e tinha que ser de onde parte a política pública. A política pública parte do interesse público em relação à cultura e às artes. Nesse sentido, eu quero aproveitar para dizer isso. A gente tem que perder o medo e, né, que a gente chegou num lugar que nós sobretudo entendemos já que é necessária uma educação pública. Embora agora essa desgraceira de Congresso, esse avanço da extrema-direita, do pior liberalismo que a gente jamais viu, querem privatizar tudo, né? Mas a gente entendeu que os serviços essenciais têm que ser públicos. A educação tem que ser pública, a saúde tem que ser pública e a cultura e as artes têm que ser públicas.
A gente tem que ter uma política, como tem para a educação e para a saúde, para a cultura. Tem que ter. E para a cultura, eu vou sempre dizer para a cultura e para as artes, porque chegamos a um momento tão enlouquecido que quando a gente falava, a gente precisa pensar aqui. Eu me lembro que eu estava ajudando a organizar um plano de governo para o governo do estado do Rio Grande do Sul, numa candidatura nossa da esquerda. Eu acho que era Pedro Ruas e Edgar Preto, talvez. E eu estava numa reunião com algumas pessoas. E aí eu comentei, olha, acho que a gente deve colocar que nós vamos implementar uma política estadual para as artes no nosso plano. A primeira reação de um camarada qualquer da esquerda lá foi dizer para mim, não podemos colocar isso é muito elitista. Aí eu disse, meu amigo, certamente tu nunca ouviste falar no conceito de arte pública. Nunca ouviu falar, né? Mas existe. Nem tudo que a gente não sabe que existe não foi criado ainda. Eu digo, existe. E isso que diz que... imagina a gente pensar numa... Eu digo que a periferia produz arte, meu querido. E boa. E muita. Então, se a gente então, se a gente continuar dizendo que falar de não, aí eu adotei isso. Quando eu falo cultura, eu sempre as artes estão dentro da cultura, né? Mas eu sempre falo da cultura e das artes, porque é preciso que se compreenda que a gente tem que falar das artes também e que elas têm que também estar sendo discutida à luz do interesse público, porque é isso que nos interessa também, né? Então eu penso isso, Paulo. Que a gente tem sim e que é também compromisso do Estado e que é a partir da preocupação com o público que a gente gera todas as outras políticas para a cultura. Temos acordo. Carol, vou deixar para ti aí a última pergunta, nossa, e o último, penúltimo, aí fica a teu critério, tá? Pra gente... Do roteirinho aqui que a gente montou, porque a gente tá nervosinho, né, gente? Lembrando que essa é a nossa estreia, né? Bom, são muitas pautas, muitas coisas que a gente quer ouvir a tua opinião, Tânia. E um outro assunto é a questão das novas tecnologias, né? Inteligência artificial, plataformas digitais. Qual é o impacto disso, né? Hoje, no processo artístico, eles se tornam automatizados. Até a questão também do impacto da substituição da mão de obra, né? Se fala muito da inteligência artificial. Como é que tu enxerga isso? Só para complementar. A questão por exemplo, muito estão ocupando espaços, né? Por exemplo, a gente vê a greve dos roteiristas em Hollywood, porque está usando a inteligência artificial para fazer o básico dos roteiros, pelo menos. A questão tem um movimento agora da dublagem viva, que é a nova IA está fazendo as dublagens. Enfim, é mais uma questão que isso afeta o mercado de trabalho, né? Eu, na verdade, vou te dizer que... um dos motivos que sempre me fez não querer deixar o teatro, que vocês sabem, né? Eu imagino que saibam, é muito difícil fazer esse trem no Brasil, sabe? Acho que não é só no Brasil, acho que pelo menos nessa parte da América Sul do mundo, eu acho que é muito difícil. E eu acho que o que sempre me manteve conectado com esse fazer, com esta arte especificamente, é justamente o fato de que a essência dessa arte é o encontro dos seres humanos. É a capacidade generosa que um ser humano tem de olhar o outro. Dizer, eu vou ver a Carol. Eu estou vendo a Carol. Eu vou permanecer vendo a Carol. Observando tudo que ela fizer e falar. E a generosidade da Carol de se despir e dar-se completamente nessa cena. Essa relação humana, generosa, afetiva, única e repetível, que é esse encontro, sempre foi, assim, para mim, a essência do teatro e o motivo pelo qual eu sempre pensei, acho que o teatro é uma arte imprescindível. Eu intuo que seja. E eu acho isso muito antes de ter as plataformas digitais, de ter as redes sociais, de a gente ter passado por uma pandemia e muitos companheiros, com a melhor das intenções, tentando sobreviver, levaram experiências para a plataforma. E tenho certeza que todos eles acreditam que eles geraram uma outra coisa. Não que eles fizeram teatro, mas eles conseguiram sobreviver, fizeram estratégias fundamentais e geraram muitas coisas. Eu sempre faço a ressalva. A gente nunca conseguiu fazer isso. E não significa que as pessoas que fizeram são ruins ou não deviam ter feito. Nós tivemos uma grande incapacidade de compreender que o teatro podia ser feito num ambiente frio e tão mediado, né? E quando para nós o teatro é essa coisa de sentir o cheiro, de olhar no olho, de ver o brilho, de estar perto, de tocar,
de compartilhar um pedaço de pão, né? Então, essa coisa quase mística, né? Que é o teatro. E, então, eu tenho um profundo desconforto de falar disso, porque eu vejo isso em todos os lugares, não só nessa indústria. A gente vê um empobrecimento das populações, né? No planeta, um empobrecimento. Aí, para que é que nós demos... E não é inteligência artificial, mas é o mesmo princípio que gerou a substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, que tirou o cobrador dos ônibus e que deixou o motorista com 2 tarefas para fazer enquanto dirige num trânsito enlouquecido. No horário de pico, ele tem que cobrar a passagem, liberar a roleta. Nós tínhamos um monte de trabalhadores que precisavam daquele posto de trabalho para sustentar suas famílias. Então, na verdade, esse frisson por substituir todo ser humano por máquina, eu não tenho vergonha de dizer, me chamem de velha, mas eu acho isso terrível, eu acho isso brega, feio, desumano. Eu acho que não há a tecnologia que vai substituir encontro, sabe? Nada. O teatro é uma grande tecnologia, sabe? Quando eu penso no teatro, naquele encontro, naquela comunidade que se forma ali, cheia de potência. Naquela troca que acontece, né? Entre quem tá no palco e quem tá assistindo. Isso é difícil de ser substituído, né? Eu acho que... Não, e essa coisa louca que não é só o ator e aquele público, mas é entre o público, entre ele. Porque a gente desenvolve uma coisa... Por isso que eu digo, é muita tecnologia. A gente é comunidade ao longo de 1h30, 2, 3 horas, dependendo do espetáculo. Todo mundo que tá ali gera uma comunidade. Ela é efêmera. Ela acaba quando o espetáculo acaba. Mas a potência da comunidade fica com as pessoas. Aquela experiência comunitária. Para mim, o teatro é essencialmente uma experiência comunitária de encontro entre os seres humanos. Então, e eu vejo que a conversa com o cobrador, a troca de ideias sobre o tempo, sobre a política, sobre o jogo de futebol, ela tem uma função vital na construção de cidadania desse camarada que vive numa cidade. E tem que pegar aquele serviço todos os dias. Então, já ouvi pessoas dizendo, mas a dublagem do cara é até melhor. Cara, não pode ser melhor. Não pode porque não tem a falha. Não tem a falha, não tem, sabe, a distorção, aquela humana única. Eu vejo como uma falência. A gente tem... Eu vejo muitas coisas hoje que eu penso, cara, falimos como humanidade, como é o caso da guerra. Me desculpem. Foi um erro absurdo. Não existe guerra, né? Existe um grande massacre. Um grande genocídio de uma comunidade inteira sendo assistido pelo mundo, né? Porque por mais que as pessoas falem, a ação, a gente vê muito pouco, né? E tá aí, se expandindo ainda, desgraçado. Eu olho pra isso e penso, gente, a gente tá falindo como humanidade, né? A gente tá falhando terrivelmente. E eu acho que isso é uma falha. Eu acho que a gente tem tanto lugar pra enfiar tecnologia. Tanto lugar para enfiar tecnologia. Tanta coisa que precisa de tecnologia. E a gente vai enfiar para substituir o trabalho humano que faz com que as coisas sejam únicas. Únicas. A dublagem que um ser humano faz é único. A dublagem que a inteligência artificial poderá fazer vai ser reproduzida assim, né? Não sei. Eu acho que é muito feio, triste, brega, sei lá, terrível. Bom, Tânia, a gente... nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, desse nosso momento de estreia aqui. A gente quer ouvir também agora um pouquinho de ti, projetos futuros, né? Como é que tá aí esse final de ano, início do ano que vem? Se tu quer dividir com quem está nos ouvindo aqui alguma coisa que tu acha que seja legal de projeto, enfim, como é que tá a cabeça de vocês? Eu sei que vocês estão nessa luta de espaço, né? Que a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, do que a Terreira passou, da enchente. Então, já tem esse momento de pensar o futuro? Como é que tá isso? Essa palavra virou uma palavra difícil de lidar, futuro, né? A gente tá com esse imbróglio lá, né? A gente vai ter que entregar o espaço em que nós estávamos durante a enchente, porque acho que em breve a gente deve entregar o espaço, porque a gente tá insalubre, absolutamente insalubre. Tem uma coisa que é da falta de condição de trabalhar lá e tem a nossa falta de condição emocional de permanecer lá. E a verdade é que a gente entra na terreira e trabalha, faz as coisas que tem que fazer,
Mas a gente fica muito mal. Muito mal. A gente sai de lá mal, sai de lá pesado, sabe? Com aquela sensação de ver, de presenciar, né? Tudo que não está mais, né? As ausências, as várias ausências de coisas que viraram lixo, mas eram preciosidades, né? E mesmo a nossa falta de estrutura de trabalho que a gente tem agora com esses recursos, teve um momento que a gente teve um recurso que a gente conseguiu arrecadar com o Pix, né? Então, várias pessoas ajudaram que a gente pudesse comprar alguns instrumentos para ir vir repondo, né? Nesse espetáculo que a gente estava apresentando, que é o Ubu, para repor, para consertar instrumentos que tinham conserto, para organizar e limpar e refazer alguma coisa de figurino, mas ainda há muita coisa para fazer. Mas a gente pôde sair do lugar por conta da ajuda das pessoas. E agora esses editais que a gente conseguiu, né? Das retomadas, como ponto de cultura, e um outro que foi porque era um espaço que estava em área alagada, esses recursos que a gente está... Só que a gente, enfim, talvez se nós fôssemos um pequeno espaço com algumas pessoas, mas nós somos essa coisa com 46 anos, e 46 anos de cenários, figurinos, máscaras, adereços, uma escola de teatro, um monte de documentação, o nosso acervo bidimensional é enorme, né, entre foto, produção de materiais gráficos e material jornalístico, é um monte de coisa, né, que precisa ser preservada, cuidada e levantar o que se perdeu disso, né? Enfim, a gente está nesse momento de entender o tanto que perdeu, sabe? E ao mesmo tempo meio que sendo tocado do lugar. Então, a gente vai ter que correr para algum lugar para não deixar as coisas na rua. Então, a gente, nesse momento, está atrás de um espaço, né? Para levar as coisas, para a gente dizer, a gente não está na rua. Mas a gente vem tentando construir, junto com o governo federal, uma possibilidade de cedência de um espaço que seja específico para o que a gente precisa, né? E também a gente vem tentando construir na Travessa Carmen desde que nos foi feito o TPU. Só que o aditivo do TPU necessário para que a gente pudesse aprovar um projeto de reforma saiu agora em setembro, acho que 11 de setembro. Então, se organizou a coisa do projeto, que ele já foi, inclusive, encaminhado agora para aprovação. Ele precisa ser aprovado para que a gente possa viabilizar uma reforma desse espaço, que é uma ruína na Travessa Carmen. Isso seria uma saída. A outra é essa do governo federal não ceder um espaço que esteja de pé, né? Enfim, existem várias coisas para acontecer. Isso seriam os projetos. Ter uma sede. Ter o espaço para desenvolver a Escola de Teatro Popular da Terreira, o Museu da Cena Olhões Aquitravês, que era um grande projeto. A gente, em 2024, ia lançar o Museu da Cena. O primeiro museu de um coletivo de teatro. A gente tem de teatro só. A gente tem um museu de um coletivo de teatro de bonecos em Minas. E seria o primeiro. E, enfim, muitas coisas estavam sendo feitas para isso. A gente estava organizando um espaço. O espaço também sofreu horrores. Já era... Cada chuva detonava alguma coisa e a gente vinha arrumando, que é um espaço que a gente também tem cedido para a memória lá na Zona Sul, mas que a gente segue na luta por arrumar o espaço. E esses eram os nossos principais projetos. A gente tem um projeto bem bonito de espetáculo que era para ser justamente no 4º Distrito, esse bairro tão castigado pela enchente, né? Chegou a ter 2,20 metros de água na rua. Por 3 semanas a terreira ficou com 1,70 m de água dentro dela. Por isso que tudo aquilo que era concreto virou pasta, né? Os instrumentos. E a gente tem um projeto que dialoga com o Museu do Percurso e com os Caminhos Operários, que eram 2 projetos também ligados à URGS, com aquele espaço ali do 4º Distrito, para mapear esses espaços em que houveram importantes ações do movimento operário, porque ali tinham várias fábricas, indústrias e tal. E os trabalhadores moravam ali e também se organizavam ali. Então, tem lugares em que aconteceu a primeira assembleia anarquista, operária anarquista, que criou o movimento feminista anarquista. Ali tem uma casa, né? Então, como tem o movimento antinazista e outros tantos lugares em que a luta se organizava com os trabalhadores. Então, a gente queria fazer um espetáculo para contar um pouco a história do 4º Distrito, contando a história dos trabalhadores
E certamente, se a gente conseguir os recursos, a gente inscreveu esse projeto num edital, se a gente conseguir os recursos para fazer esse projeto, a gente certamente vai falar também da história do Oi Nós e da enchente naquele mesmo lugar, né? Uhum. A gente hoje olhando para trás, é surreal o que aconteceu, né? No Quarto Distrito, na grande parte da cidade, quantidade de tempo que se ficou embaixo d'água. O desafio é enorme, né? Porque tô falando, me veio isso, né? Vocês estão vivendo isso ainda, né? Como muita gente está vivendo ainda. Exato. Então, é difícil até a gente pensar no futuro, porque o futuro é tentar sair disso, né? Sair desse momento, né? Bom, Tânia, a gente queria te agradecer muito nessa nossa estreia. Tu tá aqui com a gente, passou, né, Paulo? Sobrevivemos à estreia. Mas eu acho que deu tudo certo. Então, quero te agradecer muito, valeu a tua presença. Eu quero agradecer vocês, né, por esse convite, por esses minutos tão gostosos de conversa, de troca, né, são tão vitais, como tu mesmo disseste, né, para nós a enchente ainda não acabou. Então, tem muita coisa que tem um valor ainda maior nesse momento, em que a gente está precisando muito de abraços de vários tipos. Então, eu quero dizer que me senti muito abraçada aqui pelo Tio, por ti, pelo Paulo, e que venham muitos podcasts, né, que venham muitos, porque eu acho que vai ser muito legal poder ouvir, né, o que vocês vão produzir aqui de conversas e ideias com outros tantos convidados. Obrigadão mesmo e vida longa pro Psyu. E esse foi a estreia do Psyu aqui no canal Adjuntos, porque Adjuntos a gente pode mais. Tchau para vocês. Um grito em várias vozes. É isso aí. Tchau. Tchau. Adjuntos, a gente pode mais.